Fala galera, beleza? Professor Davi Souza na área, trazendo mais uma resolução de questão para você que quer ser aprovado na UES. Essa questão que a gente vai resolver é a questão de número 58 do vestibular 2017.1 da UES, beleza? Pega teu lápis, pega tua caneta que a gente vai resolver mais uma questão. Ah, professor, mas eu não sei de nada. Não se preocupa, que o professor Davi está aqui para te ajudar, beleza? Vamos lá. Em setembro de 2016, a revista New Scientist divulgou o nascimento do primeiro bebê gerado a partir do DNA de 3 pessoas. Os óvulos com DNA nuclear da mãe e o DNA mitocondrial da doadora foram fertilizados com espermatozoides do pai e um dos 5 embriões resultantes foi rejeitado dentro do útero da mãe. Em relação à reprodução humana, é correto afirmar que... Galera, quando a gente está resolvendo uma questão, quando a gente vai iniciar a resolução de uma questão, a gente precisa fazer primeiro o quê? Identificar o que a questão está pedindo. A gente vê aqui que o enunciado dela todinho está contando só uma situação, um acontecimento, o que não tem muita importância. Mas aqui tem uma informação muito importante quando a gente vai para a pergunta de fato, né? E fala, em relação à reprodução humana, vamos lá. Os testículos, professor, não sei nem o que é testículo. Se você for menino, é as bolinhas. Tá beleza? Os testículos ficam localizados dentro de uma bolsa, que é o saco. Saco escrotal, ou escroto. Para que sua temperatura seja mais elevada do que a do restante do corpo, condição ideal para a produção de espermatozoide é errado. A nossa temperatura interna ela é muito mais elevada do que a externa. E para manter a produção correta dos espermatozoides, a natureza fez com que os ovos, né, os testículos, fossem mandados para fora, a fim de conservar a produção dos espermatozoides e conservar, consequentemente, a vida. Vamos aqui para o nosso breve resumo, tá certo? Que o assunto é a reprodução. Você sabe por que os testículos devem ficar fora do corpo? Isso deve ao fato de que os espermatozoides devem ser produzidos em uma temperatura inferior àquela apresentada. Como eu expliquei para vocês. O que é o ciclo uterino? Ele tem a função de preparar a parede do útero, que é chamada de endométrio, para acolher um eventual embrião em caso de fecundação. O embrião vai se desenvolver até formar quem? Eu e você. Tá legal? Então, o ciclo uteriano ele tem essa função. Eu coloquei aqui um passo a passo para facilitar a sua compreensão. Então, você lê aqui, tá certo? Passo a passo para você entender como é que funciona o ciclo uterino. Tá bom? Não se preocupe nesse momento que com as informações que eu estou passando para você é suficiente para você resolver várias questões sobre reprodução humana. Tá bom? Você tem que se aprofundar em outro momento nos conceitos um pouco mais específicos, né? Como é que acontece essa formação, como é que acontece esse ciclo, tá legal? O que é ovulação? É a liberação pelo ovário de um ovócito maduro. E o ovócito que já pode ser fecundado. Tá legal? Uma coisa completa a outra. E a gente vai para o ciclo ovariano. O que é o ciclo ovariano? Ele é observado nos ovários e apresenta como um de seus eventuais marcantes a liberação do ovócito. Ou seja, a ovulação. O ovócito, quando está acontecendo o ciclo ovariano, está acontecendo a ovulação. E quando está acontecendo a ovulação, está acontecendo o ciclo uterino. É tudo uma coisa interligada, acontecendo tudo ao mesmo tempo. E quando não acontece a fecundação, né? Acontece o que? A descamação da parede do endométrio. E o que acontece? Acontece a liberação de sangue, né? Que é a parede do endométrio, na verdade, beleza? Que ele é rico em vasos sanguíneos, por isso que ele tem muito sangue, beleza? E vamos voltar lá para nossas alternativas. Então, a alternativa A ela está errada. Por que a alternativa A, professor, está errada? Está errada porque aqui diz que seja mais elevada. Ela tem que ser menor, né? Tem que ter uma temperatura menor do que a temperatura interna do nosso organismo. O ciclo uteriano, que ocorre paralelamente ao ciclo ovariano, acontece o espessamento do endométrio. E caso não ocorra a fertilização, sua descamação ocasiona a menstruação. Perfeito! Foi o que eu falei para vocês? Existe a liberação do óvulo. Se o óvulo não for... E esse óvulo, se ele for fecundado, ele vai formar um embrião lá na parede do endométrio. E caso não aconteça a fecundação e esse óvulo não vá se aderir na parede do endométrio, o que acontece? Acontece uma descamação. E esse endométrio ele vai ser jogado para fora do organismo das mulheres, né? Que é o sangue que as mulheres falam e tudo mais. Tô com hemorragia, não tem nada de hemorragia, é saúde.
tá beleza? E reinicia o ciclo. E esse ciclo vai demorar 28 dias e vai acontecendo sempre, até que seja fecundado e assim o bebê seja gerado e nasça mais um aluno, beleza? Vamos lá, alternativa C. A ovogênese corresponde à formação dos gametas femininos, enquanto a espermatogênese representa a formação dos espermatozoides, processo que ocorre a partir da puberdade. Essa questão, galera, ela está parcialmente errada, ela está incompleta, tá certo? Porque é o seguinte, os homens realmente, eles vão começar a produção dos espermatozoides na fase da puberdade, enquanto que as mulheres, elas começam a ovular, a produzir seus gametas, né, produzir seus óvulos, antes mesmo do seu nascimento. Ela já tem ali seus óvulos certos, né, durante toda a sua vida. Ela tem a quantidade certa de óvulos que elas vão produzir durante toda a sua vida, né, antes mesmo do seu nascimento. Então essa alternativa aqui, ó, está errada. Errada. Alternativa D. Dos métodos que previnem a gravidez, denominados contraceptivos, os mais efetivos são a tabelinha, a lavagem e o coito interrompido, que é a retirada, né, antes do processo ejaculativo. Falso. Os métodos contraceptivos melhores, né, que possuem mais resultados positivos, são quem? São o DIU e o preservativo. Não existe outro meio. Existem esses dois que são os mais 99,99999% em relação a método contraceptivo. Beleza? Valeu!